De volta no programa Diário Mais, falando agora um pouquinho, né, sobre decoração, não só da nossa casa, mas do escritório, um consultório, né? Um consultório bem montado, um escritório bem montado, eu acho que todo mundo produz mais, né? E a casa, então, nem se fala. Uma casa bem montada, bem decorada, bem equipada, é o nosso refúgio, né? A gente sai do trabalho e chega em casa mais descansado, né? Desestressa você ter uma casa aí bem montada, bem decorada. E para conversar com a gente, uma pessoa que entende tudo disso é o Nilmar da Morena Decorações. Nilmar, muito obrigada aí pela tua presença aqui, né? Para a gente bater esse papo bem gostoso sobre decoração, que mulher adora, né? Obrigado aí pelo convite também para participar dessa conversa, né? E é um assunto realmente interessante, porque a casa, de modo geral, nós homens, né, não atentamos muito, mas as mulheres fazem questão de ter lá o seu cantinho, né? É nosso refúgio, né? Seu escritório, é o refúgio realmente para sair do dia a dia, e nós temos um lugar para dar uma desestressada, realmente é muito interessante. Muito bom. E aí vamos falar um pouquinho assim dos produtos e serviços que a Morena Decor pode oferecer, tanto para casa quanto para um escritório, um consultório também. O que você tem lá para a gente dar uma mudada aí nesse visual? Bom, o que nós trabalhamos muito, né, são com os pisos, de um modo geral. Tanto o piso para casa, que são os pisos laminados, você tem hoje a novidade no mercado, que são os pisos vinílicos, que eles aceitam até para a área molhada, né? Na verdade, é um piso sintético, imitando madeira, imitando outros padrões também, e que dão um conforto térmico muito interessante para nós que temos problema do frio, né? O piso laminado, ele tem uma grande vantagem, ele é muito utilizado hoje, por conta do conforto térmico que ele proporciona, né? Em relação a uma cerâmica, a um porcelanato, ele vai dar uma diferença em torno de 5 a 8 graus dentro de uma residência. Fica mais frio, né? Exatamente. Né? Com frio, a cerâmica, o porcelanato vai te trazer uma sensação térmica muito intensa, e o piso laminado ele conseguiria melhorar essa situação. O piso vinílico também, que são os pisos encaixes modernos já, eles também proporcionam isso tudo. Sendo que eles ainda possibilitam você até utilizar em área molhada, o banheiro, a cozinha. Cozinha, né? Pode botar A cozinha também, ele é especificamente para isso. Né? Dá para você fazer, de repente, uma cozinha imitando uma tábua corrida? Com certeza. Ah, deve ficar lindo. Exatamente. O principal fator é a praticidade. Sim. Né? Porque eu acho que hoje que nós vivemos uns tempos em que precisamos fazer sempre mais por menos. Verdade. Né? Nós temos o fator prático, né? Um piso laminado, se precisar montar 100 metros num dia, você consegue. Então é só você distribuir uma equipe e fazer um planejamento direitinho, você consegue montar um apartamento inteiro. Porque ele é todo de encaixe, exatamente, né? Ele é todo encaixe, vem fazendo um acabamento. Então, num apartamento, por exemplo, de 3 quartos, tal, mesmo que tenha móveis, você consegue remanejar, você vai botar 2 ou 3 funcionários, já são treinados adequadamente para isso, e eles vão conseguir montar aquilo de manhã e de tarde a pessoa vai dormir sem qualquer problema. Pode colocar já os móveis por cima, na mesma hora, ou seja, prático demais, né? Exatamente. Para limpar também. Para limpar também. Inclusive, a gente tem até alguns casos de mulheres, né, que o marido não quer gastar o dinheiro com piso, então tem aquele fator que às vezes ela programa para um dia que o marido vai viajar, quando ele volta de noite, já o piso está trocado. No lugar, né? Então, a praticidade permite Boa ideia isso. aí, ó, para quem está pensando, né? E aí também tem a questão, hoje em dia, praticamente eu não vejo mais o carpete, mas ainda existe em alguns lugares o carpete, né? E aí o carpete tem aquele probleminha de juntar poeira, né? Tá acumulando aquela poeira, você tem que estar sempre passando aspirador de pó, mas o ácaro está ali, principalmente para quem tem criança em casa, não é o ideal, né? Então, essa troca ela tem sido feita com mais frequência em Teresópolis. Com muita frequência, porque realmente tem esse estigma de que o carpete ele tem o problema de provocar os problemas de alergia, ou pelo menos estimular ou difundir isso aí, né? São um pouco conturbadas essas teorias, mas a poeira nele consegue ser mais difícil de se limpar do que num piso laminado ou um piso vinílico. Sim. Nesses dois últimos, o piso vinílico laminado, você consegue passar um pano úmido, que é o sistema de limpeza, passou um pano úmido, você elimina
as poeiras que estão ali na superfície. O carpete ele vai te exigir a utilização de um aspirador, que já é um pouco mais complexo e tal. Gasto de energia. Gasto de energia, né? Que hoje nós temos que estar pensando nisso. E então, o carpete, ele tem esses fatores. Tem gente até que difunde que você tem um carpete antiácaro. Na verdade, não é antiácaro ou antialérgico, né? Porque eu costumo sempre ressaltar isso. Não existe carpete antialérgico. Existe o carpete que tem menos probabilidade de acumular poeira. Sim. E aí, consequentemente, ele não tem aqueles fatores que vão desencadear uma crise alérgica. O processo de limpeza, então, do carpete, que é muito aconchegante, muito gostoso e tal, ele esbarra no processo de limpeza. E aí, hoje, nós vivemos num mundo em que parece que está todo mundo ficando alérgico a tudo, né? A tudo. A gente muita poluição, todos esses sistemas, eu acho que nós já estamos virando uma geração aí de alérgicos, né? Complicada. Então, aí nós temos que buscar o lado prático. E buscando o lado prático, nós temos o piso laminado, esses pisos vinílicos. E muito raramente, quando alguém pode, vai usar aquela coisa gostosa, que o carpete, sem sombra de dúvida, é muito gostoso, né? É muito gostoso, né? Gostoso. Mas aí você tem uma novidade também, pouco difundida aqui, né? Que é o drywall. Eu queria que você explicasse para quem está em casa e ainda não conhece o drywall, né? O que é e como é que dá para fazer essa montagem? Para que ele serve? A drywall, na verdade, né? Como o próprio nome diz aí, né? Traduzindo aí, seria a parede seca. Nós não temos que usar aquela argamassa, aquela água, não tem que molhar dentro de casa. Fazer sujeira. Fazer sujeira, nem nada. Então, mas nos comparativos rápidos com a drywall, a coisa interessante de se notar é o seguinte: uma drywall, dependendo da estrutura que nós estamos comparando, nós podemos dizer que ela pesa cerca de 20 a 25 quilos por metro quadrado, no máximo, de 20 a 25. Enquanto que numa parede de alvenaria, ela pode variar de 245 a 345 quilos por metro quadrado. Nossa, 10 vezes mais. Exatamente. Nós estamos falando de 10 vezes mais. 10 vezes mais resistência na laje onde ela está instalada. 10 vezes mais o risco de um desabamento, caso você faça uma parede em cima de uma laje que não comporte aquilo. Então, a drywall, para você ter uma ideia também, você tendo uma pessoa devidamente treinada, ela pode conseguir fazer até uns 50 metros de uma drywall num dia. Né? E de que é feito? O material é de quê? A drywall, ela consiste nos perfis próprios, né? Em que você fixa o perfil na parede, depois no chão, no teto, e aí vem botando aqueles perfis. A 60 centímetros, a cada 60 centímetros, porque as placas têm 1,20 m de largura. Então, a cada 60 centímetros, você tem um perfil metálico desse. É perfil super leve, muito interessante mesmo. E a resistência dele está exatamente no sistema de amarração. Então, você vem com uma chapa de 1,20 m por 2,40 m, vamos supor, você coloca ali, parafusou aquilo, já está pronta aquela parte da parede. Aí você vem com outra chapa e bota mais juntinha com aquela no perfil, tem um perfil no meio, que é para fazer a estrutura, e o outro lá. Então, a cada 60 centímetros, nós temos um perfil. E de 1,20 m a 1,20 m, nós vamos construindo essa parede. Então, quer dizer, eu poderia dizer que um funcionário bem treinado, ele vai conseguir fazer uns 60 metros de parede, mais ou menos por dia, com muita facilidade. Né? As junções das tábuas, elas já têm uma depressãozinha própria, em que você pode passar uma massa própria do próprio material, tem uma fita telada, e aí você vem com o sistema de pintura, ou em massa toda, se quiser dar uma regularizada muito perfeita, ou simplesmente pinta com uma tinta um pouco mais encorpada e você tem a parede pronta. Fica igual uma parede de alvenaria, né? Uma parede. Porém, muito mais leve. Ou seja, eu estou pensando aqui, de repente, quem tem um apartamento e precisa, de repente, quer aumentar, fazer um quarto, mas a estrutura do prédio não permite que você faça mais uma parede, enfim, de não sei quantos metros tem aqui, mas uma parede para você fazer uma divisória. O drywall permite essa colocação, permite esse cômodo a mais. Permite, porque inclusive
a gente vê quando você vai mexer numa estrutura, quando você vai tirar uma parede num apartamento... Complicado, Exatamente. A lei, inclusive, não permite, porque a parede é estrutural, né? Sim. Ela está segurando aquela parte de estrutura do apartamento. Então, se você tem que construir uma parede, você está colocando um peso extra em cima de uma laje que não foi calculada para aquilo. Essa drywall, tendo 1/10, quer dizer, né? Muito 1/10 menos do peso de uma alvenaria, faz com que você não tenha problema nenhum de botar uma parede dessa. Sendo que com a vantagem que você para construir uma parede dessa, colocando uma porta com fechadura e tudo, que já vem tudo prontinho, você começa isso de manhã, de tarde está pronto. De tarde está pronto. Você pode dormir ali, porque ainda não deixa cheiro, não tem nada, são tudo à base de água. No dia seguinte, o pintor vai atuar ali, aí sim, você quer o cheiro da tinta ainda pode provocar alguma coisa. Mas a parte estrutural mesmo, ela fica toda pronta no mesmo ato, né? Num dia só. Essa opção, então, pelo que você está me dizendo, ela é muito boa, principalmente para consultório, escritório, em que você precisa fazer divisórias, de repente um escritório de advocacia, que mais 3 advogados apareceram para trabalhar, você tem que fazer aquela divisória para fazer a sala dele. Perfeito. Isso, está muito comum hoje. Os prédios comerciais estão entregando aí, né? Ele pega uma sala, entrega uma sala aberta para você, padrão, a sala daquele tamanho. Aí quem vai alugar ou comprar uma sala dessa vai dizer assim, bom, eu quero botar, aqui vai ter um advogado, ali vai ter outro, aqui tem uma sala de reunião e aqui eu tenho uma recepção. O que nós fazemos então? A gente faz uma plantinha, planeja aquilo direitinho, nós vamos botar esse escritório aqui, vamos botar ali, vamos botar a recepção aqui. Feito aquele planejamento, você vai lá e faz essa drywall, e aí vem a pintura e você tem pronto toda aquela divisão. E rápido. Todas essas salas hoje, elas estão fazendo isso, porque no mínimo você tem que criar uma recepção em que a construtora não cria por motivos óbvios, porque ele não sabe como vai ser utilizado aquilo. Sim. Eu vou ter 3 advogados, então eu vou precisar de 3 salas. Eu vou ter uma situação em que eu quero uma sala ampla, não bota divisória nenhuma. Né? Então, nós já oferecemos isso de fazer um croquisinho, né? Ou se a pessoa não tiver um projeto, faz um croquis com aquela divisãozinha todinha, e você vai lá e faz um processo muito rápido e leve, porque você não compromete a estrutura do prédio. Verdade. Não há nenhuma restrição de fazer a drywall. Né? Enquanto que a parede de alvenaria, se nós estamos falando em construir uma drywall com 50 metros num dia, né? Assim com bastante tranquilidade, nós vamos dizer que para construir esses 50 metros, um operário ele vai demorar no mínimo 3 dias. E depois ele tem que embolsar mais uma semana. Depois ele tem que lixar, tem que pintar, enfim. Todo esse processo, a gente poderia falar que nós vamos construir uma mesma parede de 50 metros quadrados, talvez com uma semana no mínimo, e molhada. Olha enquanto que a drywall seca, né? E uma outra coisazinha que é um plus que a drywall tem, é que são 2 chapas e elas ficam afastadas uma da outra, cerca de 5 centímetros. Então, quando você precisa de um conforto acústico, quer dizer, estamos falando aí de um médico, um psicólogo, por exemplo, ele vai atender lá dentro, e aqui na recepção você não quer ouvir o que está sendo falado lá dentro. Um dentista. Exatamente, né? um dentista, ouvir um barulhinho. Né? Terrível. A pessoa está na sala de espera, já está assustada com né? Então, nós utilizamos uma lã de rocha para fazer um recheio da lã de rocha, que é um recurso também muito conhecido, muito comum, de você para que ele segure esse som lá. Dá uma e acústica proporciona melhor, uma boa acústica no conjunto. E a acústica, lógico, né, é uma coisa também interessante, que é pouco conhecida, mas é um processo bem interessante de se estudar, de como que você faz para conter o som, né, de uma sala para outra, de um ambiente para outro. Né? A drywall é utilizada também nos lugares que você tem hoje, os apartamentos, com paredes muito finas, exatamente finas, e são os apartamentos ou casa geminada. Então você tem uma pessoa que tem um quarto que fica vizinho do outro quarto. Só que um precisa dormir às 9 horas da noite ou às 10, porque vai levantar às 5 da manhã. E o outro, ele trabalha de noite, então ele troca o turno. Aí tem aquele negócio do filmezinho de madrugada, do namoro, aquelas coisas. Roncar, né? Exatamente, um ronca, o outro não ronca. E o cara está ouvindo do outro lado. É verdade. Então, a drywall, você entra com uma lã de rocha e com uma peça dessa para poder eliminar esse ruído que vem incomodar lá do vizinho. Muito bacana. Então, é um recurso bem interessante para ser utilizado
além das divisórias normais, como você disse, nos consultórios, escritórios, de um modo geral. Muito bacana, então, essa novidade aí que você pode encontrar na Morena Decor, né? O drywall aí que já na Europa e nos Estados Unidos já é bastante utilizado, né? E que chega aí no Brasil, essa novidade, vamos ver se a cultura vai pegar aqui também, né? Infelizmente, nosso tempo está, assim, apertadíssimo, mas eu já quero te convidar uma próxima vez, porque você tem uma novidade também sensacional para contar pra gente, que são as persianas aí eletrônicas, que falam elétrica? As motorizadas. Motorizadas, olha, maravilha. Que você pode programá-las, enfim, você pode acionar até pelo celular, né? E nós estamos conversando aqui agora, e se eu lembrasse que vai chover, eu quero fechar a minha lá em casa agora, daqui eu mesmo acionava aqui, aciona. ela vai fechar lá, né? Então, esses recursos aí já estão disponíveis, né, para serem utilizados. Já está convidado, então, para uma próxima oportunidade para a gente mostrar para vocês, né, e falar um pouquinho aí dessa novidade. Tecnologia em casa é sempre bom, porque hoje em dia está tudo sempre tão corrido, né? A gente não tem tempo para muita coisa, e tudo que vem a nosso favor aí para nos dar esse conforto, vale a pena você investir e ter na sua casa, né? E aí, para a gente terminar, então, endereço e telefone da Morena Decor, quem quiser tomar um cafezinho. Na Feliciano Sodré, 1162. Fica aqui na altura da rodoviária, mais ou menos, na reta, né? Bem próximo. Bem próximo. E o telefone é 2742-6469, né? E 2742-1096, estamos à disposição. Dá para fazer aí orçamento sem compromisso, a pessoa vai lá, vê o que a pessoa... Normalmente nós fazemos sempre o orçamento sem compromisso, e nós gostamos muito de visitar a casa da pessoa para ver o que ela precisa, e nós estamos também oferecendo a ela as opções. Auxílio, não só de né? preço, mas de especificações técnicas. Eu acho que isso é muito interessante. Muito importante. O que ele precisa e o que nós vamos oferecer para ele. E aí a visita sem compromisso, realmente, exatamente para que consigamos isso. Muito bacana. Então, Nilmar, muito obrigado. Fica convidado aí para uma próxima vez para a gente falar mais dessa novidade aí motorizada. Tá ok. Obrigado, então. Uma boa tarde para vocês. Gente, olha, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Rapidinho, intervalo comercial, e eu volto com mais novidades para você. Não muda de canal, hein? Não sai daí.